Fala galera, beleza? Esse final de semana tivemos corridas magníficas na Europa. Começando sábado pela Strade Bianche. Eu fiz um vídeo aqui falando várias coisas sobre a Strade Bianche. E a prova que acontece ali em Siena, na Toscana, na Itália, é uma das provas mais fantásticas. Eu assisti a prova faltando a partir do quilômetro 70 e logo de cara aconteceu um tombo apoteótico, né? Um vento cruzado muito forte. Eles estavam num setor de esterrato, ou seja, de gravel, e a gente via que os caras estavam tirando o pé do pedal já e tentando pôr o pé no chão porque o vento cruzado estava muito forte. E um ciclista da Alpecin Fenix veio e caiu em cima, bem na ponta do pelotão. Derrubou de cara já o Julian Lafilippe, que deu um capote absurdo, um monstro também, que derrubou o Tiesj Benoot. E nesse tombo ficaram vários ciclistas, inclusive o Tiesj Benoot abandonou a prova aí e nem vai correr a Tirreno Adriático por conta do tombo. Foi um negócio feio. O Julian Lafilippe voltou para a bike, continuou correndo, até atacou um pouquinho depois, mas faltando perto dos 50 km da prova, em uma descida a gente vê um cara, né, que eu apontei como um dos favoritos para a prova, o Tadej Pogačar, né? Ele veio passando todo mundo na descida, cara, e todo mundo meio assim, ele foi abrindo na descida, abrindo, e aí depois chegando nas partes bem inclinadas no setor de subida, ele começou a abrir mais ainda e foi abrindo, e essa vantagem dele começou a se consolidar. Veio um ciclista da Ineos atrás dele, mas logo foi pego de novo pelo pelotão tentando fazer de tudo para pegar ele, até que uma hora a gente teve um ataque forte dentro do pelotão. Foi o Kasper Asgreen e veio com muita força. Entre eles ali a gente tinha não só o Kasper Asgreen, mas também veio junto com ele o Tim Wellens e o Alejandro Valverde, podemos dizer assim, os caras mais importantes. Tinham outros também e vieram, mas não conseguiram chegar perto do Tadej Pogačar. O Tadej Pogačar simplesmente nos últimos 50 km ele fez uma média de potência de 350 watts, segundo o Avelon, que tem os dados, né? Aquele negocinho que fica atrás da bike. E a gente via que o carro de equipe chegou do lado dele, ele pegou, comeu, ele parece que ele ia dar uma quebrada, mas ele foi e chegou com quase 1 minuto de vantagem em cima do grupo, que foi se esfacelando totalmente. E quem chegou ali na Via Santa Caterina, que é aquela rampa absurda que tem já dentro de Siena, junto foi o Kasper Asgreen, que me surpreendeu por subir tão bem, porque ali a gente tem subidas muito inclinadas, junto com o Alejandro Valverde, de 42 anos. O Alejandro Valverde despachou o Kasper Asgreen na subida e foi lá e foi o segundo colocado, e o Kasper Asgreen foi o terceiro colocado. O Tadej Pogačar vencer, é claro que não me surpreendeu. O Alejandro Valverde fazer segundo, também não, porque ele é um cara muito bom nesse tipo de prova. O perfil da Strade Bianche é muito parecido com as clássicas de Ardennes, só que tem o esterrato, tem o gravel. E o Valverde já mostrou, né, esse ano na volta de pequena, um pouco menor lá na Espanha, que ele anda muito bem no gravel. Bom, isso aí então, a Strade Bianche. Uma coisa interessante, que estava assistindo a narração na RAI italiana, e os caras são loucos, eles querem que essa prova se torne o 6º monumento. Eu já até falei sobre isso aqui no vídeo no canal. Mas a prova teria que ser mais longa e tal. E não é só isso, para ser um monumento a prova tem que ter uma história, né? Você vê Milan-San Remo, Liège-Bastogne-Liège, Tour de Flandres, Paris-Roubaix e Giro de Lombardia. As provas têm mais de 100 anos de história, então provavelmente não vai se tornar um monumento. Não é uma coisa oficial, mas é uma prova adorada por muitos e tem muita coisa aí para acontecer. E o Tadej Pogačar é o primeiro cara vencedor de um grande tour que também ganhou uma prova de um dia, no caso a Strade Bianche. Ah, mas tem outros caras que, é claro, tem outros caras que venceram Grand Tours, que venceram provas de um dia, óbvio. Mas na Strade Bianche ele é o primeiro vencedor de Grand Tour que consegue vencer a Strade Bianche.
coisa que é muito rara hoje em dia, um cara ir bem em Grand Tours e bem em provas de um dia. Tadej Pogačar é um caso, o ano passado ganhou Liège e ganhou o Giro de Lombardia. Outro é o seu compatriota Primož Roglič, que ganhou Liège e ganhou 3 vezes a Vuelta à Espanha. Outro que fazia isso bastante, hoje está já no fim de carreira, Vincenzo Nibali, ganhou 2 vezes o Giro de Lombardia, ganhou a Milão-San Remo em 2018 e ganhou Giro, Tour e Vuelta. Então, não é muito simples o cara ser bom em grandes voltas e provas de um dia. E o Tadej Pogačar é um gênio. Bradley Wiggins falando que o cara é um gênio. Ed Merckx, a mesma coisa. Então, quem somos nós para falar que ele não é? E ele fez um ataque impressionante que vai ficar para a história. Bom, a gente achava que o final de semana já tinha acabado, né? Primeira etapa da Paris-Nice, que começou no domingo, ia ser uma coisa tranquila, uma chegada para os sprinters, mas faltando 6 km para a chegada, a gente teve um ataque do Christopher Laporte, da Jumbo-Visma, e quem estava na roda dele simplesmente era Wout van Aert e Primož Roglič. Os três entraram na subida e começaram a acelerar e todo o pelotão sobrou. Só quem ficou um pouquinho ali com eles foi o Zdeněk Štýbar, mas antes de faltar 1 km para o final da subida, era uma subida curta e dura, o Štýbar sobrou e os caras chegaram simplesmente os três juntos, ou seja, uma coisa histórica. Isso já aconteceu? Sim. Os 3 caras da Mapei chegaram lá em Roubaix, a foto histórica com o Johan Museeuw ganhando a prova. Mas nos tempos modernos isso está cada vez mais difícil. E foi uma coisa muito legal porque tanto o Primož Roglič como o Wout van Aert deixaram o Christopher Laporte ganhar, porque o Laporte é francês e para ele é muito importante ganhar essa primeira etapa da Paris-Nice. Na segunda etapa tivemos um sprint e quem ganhou o sprint foi o Fabio Jakobsen. E quem estava lá para sprintar com ele? Christopher Laporte e Wout van Aert. Wout van Aert foi o segundo e Laporte o terceiro. Então veja como, né, a Jumbo-Visma vem forte, né? E o Fabio Jakobsen também é um cara que está muito forte, ganhando muito. Vamos ver quem vai para o Tour de France, Jakobsen ou Cavendish. E aí, hoje nós tivemos a primeira etapa, né? Eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira, da Tirreno Adriático, e sem surpresa nenhuma, contra relógio, quem ganhou foi Filippo Ganna. E aí a gente já está mostrando a disputa de quem vai vencer, né? Então a gente tem uma disputa aparecendo aí entre Remco Evenepoel, que foi o segundo colocado, e o Tadej Pogačar, que foi o terceiro colocado. O Remco ficou a 11 segundos apenas do Filippo Ganna e o Tadej Pogačar 18 segundos do Filippo Ganna. Então vamos ver o que vai acontecer nas etapas com subida. O que vai acontecer, esse embate entre Remco e Pogačar vai ser uma coisa muito legal. Lembrando que o Julian Alaphilippe também está correndo a Tirreno Adriático e vários outros nomes, e a gente vai falar aí no próximo vídeo de notícias da semana. Beleza, galera? Então esse foi mais um videozinho aí. Até o próximo. Abraço!